bem-vinda, seja bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva agora. Sim, você vai deixar para depois e vai acabar não se inscrevendo, então se inscreva agora. Olha só a aula que eu vou trazer para vocês aqui hoje, utilizando o fio astro da Fischer, esse fio de malha metalizado. Isso mesmo, fio de malha. Antes de falar sobre o fio, eu quero falar para vocês sobre os materiais. Eu ia fazer essa bolsa com essas abas aqui de couro, porém, gente, eu achei essa aba muito grande, tá? Eu fiz o teste, eu quero fazer uma bolsa que use apenas um novelo do fio. E se eu utilizar essa aba aqui, não vai dar, um novelo não vai dar. Então, eu precisaria de uma menor, cerca de 10, 11 centímetros no máximo. E essa tem 13 centímetros, ó, 13 centímetros e meio. Eu até fiz uma marcação aqui, pensando em cortar, depois eu pensei, vou estragar, deixa isso quieto. Então, qual a sugestão que eu dou para você? Se você quiser utilizar esse tipo de aba aqui, encontre uma de numeração, encontre uma menor. Eu não encontrei. Todos os sites que eu vi, todas desse mesmo tamanho, tá? Se você utilizar esse tipo de aba aqui nesse tamanho, um rolinho não vai dar, tá? E a intenção aqui é a gente utilizar apenas um novelo. Então, a gente vai fazer a nossa própria base. Eu vou utilizar o fio de 25 milímetros, eu tenho uma sobrinha aqui. Eu vou utilizar ele para fazer a base. Eu acho que vai dar certo, vai combinar, né? Esse fio aqui é o fio Fischer, 25 milímetros, na cor mostarda. Então, eu acho que vai casar, não vai fugir aqui da cor do fio, que inclusive, atrás dele é parecido com mostarda, tá? Então, vai super dar certo. Então, se você for fazer a sua base, procure uma cor do fio aí aproximada à cor do astro. O astro, ele tem, no momento, uma cartela de 3 cores. A primeira é essa, que eu vou usar aqui com vocês, que é a cor ouro. Ele é bem metalizado, olha, chega a parecer que é espelhado de tão... Olha só meu dedo aqui, ó, espelhando nele. Então, é um fio bem bonito, só que precisa de uns cuidados especiais, né? Claro que para um fio desse se manter assim bonito, precisa de cuidados especiais, tanto na confecção quanto pós-confecção, tá? Depois a gente tem na cartela de cores o prata e o cobre, que ele lembra um pouquinho o rosa. Ele lembra um pouquinho o ouro, mas ele é mais puxado para o cobre. A composição desse fio, ele é bem parecido com o fio da Fischer tradicional. Então, ele tem 96% poliéster e 4% elastano. Tem uma elasticidade muito boa, tá? Tem uma elasticidade boa, tá? Não é muito elástico como os fios tradicionais da Fischer, porque ele recebe um tratamento aqui em cima para dar esse efeito metálico, o que tira um pouco a elasticidade do fio. Porém, a composição é bem parecida com o fio tradicional. O fio tradicional da Fischer tem 6% de elastano, tá? E esse tem apenas 4%. Gente, eu fiz vários testes com o fio e sim, é necessário que você, se você não tem muita habilidade com crochê, você é iniciante, ou se você não tem uma tensão de ponto muito equilibrada, o ideal é que você umedeça, passe um pouquinho de creme ou de óleo na agulha. Eu crochetei sem passar nada na agulha e pra mim deu certo, deu de boa. Eu não senti interferência na questão de o fio ser seco, tá? Agora, outro detalhe importante sobre passar um olhinho na agulha é que o fio ele vai deslizar sobre a agulha e vai evitar que você desgaste essa película, certo? Porque isso aqui é uma película, ela não é pra sempre no fio. Então, o olhinho na agulha não é para o fio deslizar melhor. É também para que você não estrague esse efeito aqui maravilhoso do fio. O novelinho dele é pequeno, possui 80 metros e é de 15 milímetros, certo? Então, se você for fazer alguma bolsa, você precisa se atentar à metragem do fio. Então, se baseie aí no fio Fischer tradicional que você usa, que é 140 metros, para você ver se um rolo desse dá ou não para fazer a bolsa que você quer fazer, certo? Então, bora lá, tá? Vou utilizar uma agulha de número 4, porém aqui, vamos ver, tá a indicação de agulha de 4 a 6,5, tá? Eu vou utilizar uma agulha de 2 pontas, mas você pode utilizar uma agulha de uma ponta só, tá? Não se apega a isso aqui, não.
Com esse pouquinho aqui de fio, eu vou fazer a base. É só um pouquinho mesmo, a base é bem rápida e usa pouco fio. Então, o pouquinho de fio que você tiver que combinar com a cor do fio astro que você vai utilizar, você pode estar usando aí para fazer a sua base, tá? Eu vou deixar aqui um pedaço do fio, cerca de 40 centímetros, 30 centímetros, tá? Pra gente fazer, deu 28, né? Mas é porque eu vou dar a volta aqui ainda. Pra gente iniciar a base, bem simples, você vai deixar o pedaço do fio aqui solto, vai segurar nele, tá? E vai girar aqui a agulha 360 graus. Girou, você pesca o fio que tá vindo do novelo e faz a primeira correntinha. Fez a primeira, é o seu nozinho inicial, tá? Fecha ele. Fechou ele, ajusta, e aqui agora você vai pegar o fio que tá solto e vai passar por cima da agulha, tá? Pega ele sem soltar o do novelo, tá? O do novelo tá aqui entre os teus dedos, você pega o fio que tá solto e passa aqui em cima da agulha. Passou, pega o fio que tá vindo do novelo e tira as duas laçadas. Dá aqui a altura, vem novamente, pega o fio que tá solto, passa aqui em cima. Pega o que tá vindo do novelo, tira os dois. Passa em cima, pega o que tá vindo do novelo, tira os dois. Dessa forma, a gente vai fazer 8 correntinhas, tá? Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8, vou fazer uma para fechar o trabalho, pegando apenas o fio que tá vindo do novelo. Fechei aqui o trabalho, tá? Puxa para fechar. E aqui a gente vai iniciar os aumentos para fazer a nossa base, certo? O primeiro ponto, a primeira sequência de aumentos, nós vamos fazer nessa primeira correntinha aqui. Eu escolhi essa técnica de correntinha dupla para fazer essa peça porque, como ela é uma base pequena, eu gosto de fazer dessa forma para ficar estruturada e também para ficar aquele acabamento de correntinha aqui, sem precisar fazer depois que a base estiver pronta, tá? Então, vamos continuar. Aqui tá o meu nó, que foi fechamento de carreira. Eu vou inserir aqui no meio dessa correntinha e vou fazer 2 pontos, inserindo a correntinha até sair do outro lado. Vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, porque é o início dos meus aumentos. Todo mundo sabe que base oval precisa fazer aumentos, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos dentro da mesma correntinha. Quando eu voltar o trabalho, eu vou fazer 2 pontos nesse mesmo lugar, fechando assim 4 pontos nesta mesma correntinha. Agora, eu vou dar sequência fazendo para cada correntinha dessa, um ponto baixo, porém aqui atrás, nesses elos, tá? Então, quase a mesma coisa de quando a gente faz correntinha, quando a gente faz na correntinha tradicional. Então, a gente não vai fazer aqui na frente da correntinha, a gente vai fazer aqui atrás, pegando no elo. Para cada ponto, um ponto, até chegar no último, onde nós vamos fazer os aumentos. Cheguei aqui no último, tá vendo? Aqui é o meu último, minha última correntinha. Eu vou inserir aqui dentro, no meio dela, pra fazer 4 pontos, tá? Vou fazer os 2 desse lado e 2 desse outro lado de cá. Então, vou fazer aqui 2. Aqui eu gosto de dar bastante altura no ponto para ele não ficar apertado. Inseriu, dá altura, fecha o ponto. Inseriu, dá altura, fecha o ponto. Fiz aqui 4 pontos, 1, 2, 3, 4, dentro da mesma correntinha. Vou dar sequência fazendo ponto sobre ponto, para cada correntinha um ponto.
E, novamente, eu não vou fazer aqui na frente da correntinha, eu vou fazer atrás. E nesse caso aqui atrás, eu tenho uma alcinha, tá? Então, não vou precisar pegar o elo, vou pegar essa alcinha aqui e vou fazer o meu primeiro ponto, certo? E aí, a gente observa que automaticamente vai ficando aqui uma correntinha bem bonitinha de acabamento da nossa base. Fiz aqui o penúltimo, certo? Que é o meu último ponto de base, e aqui eu vou repetir a sequência de aumentos. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos no mesmo lugar, vou vir aqui e vou fazer os meus 2 últimos no mesmo lugar. E aí, eu já vou aproveitar para crochetar esse fiozinho que tá solto. Então, aqui eu vou abraçar essa correntinha, tá? Porque senão vai ficar diferente, tá? Então, ó, fiz os meus 2 últimos pontos. Esse daqui é o fechamento. E pronto. Fiz isso, vou fechar a carreira de forma tradicional. De trás pra frente, pego o fio solto, leva lá pra trás e tá feito a nossa primeira parte da base, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos repetir os aumentos. Então, aqui nós temos 4 pontos, nós vamos ter que ter 6. Então, aqui eu vou pôr 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar, 2 pontos no mesmo lugar. E aqui vai ser um ponto para cada ponto. Dessa forma, a gente aumenta uma base, certo? Então, aqui eu vou fazer minha primeira sequência de aumento. Vou inserir aqui nesse ponto, tá? Você pode fechar assim a sua carreira, ou trazer o fio pra frente e fechar depois, tá? Eu gosto de fechar assim. Ajusta. Coloquei a laçadinha solta na agulha, trago o fio pra frente, passando por dentro dela. Faço o meu primeiro ponto, venho no mesmo lugar e faço o segundo. 2 pontos no mesmo lugar. Venho pro próximo ponto e faço 2 pontos no mesmo lugar. E aqui também. Então, essa daqui é a nossa sequência de aumentos, tá? 1, 2, 3, e na volta nós vamos fazer o último, que é esse aqui. Então, nós vamos ficar com 4 aumentos. Aqui é ponto sobre ponto. Para cada ponto, um ponto, tá? Último ponto de base, vou fazer a mesma sequência de aumentos. 2, 2, 2, 2. E aqui o meu último aumento, tá? Aqui a gente tá trabalhando com ponto baixo centrado. Ponto baixo centrado, a agulha ela tem que sair no meio entre os pontos, certo? Apesar que essa aula não é uma aula muito indicada para iniciante, mas caso você seja iniciante, essa base é uma base de ponto baixo centrado. Se os seus pontos eles ficaram esburacados ou com um aspecto diferente, talvez você tenha inserido a agulha no lugar errado e feito um ponto baixo. Aqui nós não estamos trabalhando com ponto baixo, e sim com ponto baixo centrado. Encerrei minha sequência de aumento, vou cortar o fio e fechar aqui a minha base, tá? Por que que eu não vou crescer essa base mais? Pode continuar crescendo essa base se você quiser fazer uma bolsa maior, mas aqui a nossa intenção é fazer menor. Inclusive, eu queria que ela fosse menor
Vou dar sequência, mas caso a bolsa fique grande, eu vou diminuir, tá? Insere a agulha no elo, insere aqui no meio da correntinha, leva a alcinha lá pra dentro. Prontinho, todas ficaram iguais, no mesmo tamanho, é só esconder esse fiozinho aqui dentro do trabalho também, com a ajuda de uma agulha mesmo, você faz isso. Certo? Eu vou tirar a medida aqui, ó. Ela ficou com 11 centímetros, 11,5, tá? 11 centímetros e meio por 5, tá? Como é uma bolsa que eu quero que ela só caiba o celular, que ela não precise caber mais coisas, eu diminuiria o tamanho das correntinhas e faria ela com apenas 10 centímetros. Por quê? Isso daqui é só a base. Quando a gente subir a bolsa, ela vai dar uma bufada, né? Então, ela vai ficar maior. Então, a minha base ideal seria 10 centímetros. Eu vou dar continuidade, se eu perceber que tá grande demais, eu vou desmanchar a minha base e vou fazer menor. E aí eu comento com vocês no final da aula, se eu fiz menor ou não, tá? Então, essa foi a nossa base, eu utilizei essa técnica, que é uma técnica pra gente deixar esse acabamento das correntinhas, sem precisar fazer as correntinhas depois, ou fazer dentro da própria correntinha e a base ficar oca, certo? Você pode fazer essa mesma técnica em qualquer outra base de qualquer outro tamanho, aumentando apenas a quantidade de correntinhas. Agora, nós vamos dar início ao passo a passo, nós vamos trabalhar aqui atrás da base, pegando uma alcinha da correntinha com um elo, tá? E vamos iniciar o nosso ponto. Eu coloquei aqui, ó, no meu cotonete, um pouquinho de creme. Põe assim, ó, na ponta do cotonete e aí você vai passando uma vez ou outra, tá? Não é toda hora, não. Vamos iniciar. Eu vou iniciar aqui fazendo um ponto, o ponto de início da carreira. Eu vou introduzir no meio da correntinha e pegar esse elo ao mesmo tempo, tá? Então, preste bem atenção. Vou inserir aqui no meio da correntinha e vou pegar o elo que fica aqui atrás. Vou trazer o fio pra frente. Vou vir pro próximo, sem fechar, tá vendo? Eu vou vir pro próximo, vou inserir do mesmo jeito, pegando as duas. Vou pegar essa alcinha, já vou botar aqui em cima pra crochetar. Trago a laçada que tá vindo do fio. E aí, vou passar essa alcinha dentro dessa. Dessa forma, com a agulha aqui de duas pontas. Nath, eu não tenho agulha de duas pontas. Não tem problema. Não tem agulha de duas pontas. Fez o primeiro ponto, não fecha, vem aqui para fazer o próximo. Tira a agulha que tá vindo, tira a agulha das duas alcinhas. Vem aqui de trás para frente, pega o primeiro ponto que você fez e passa aqui por dentro. Faz uma correntinha. Fez uma correntinha, vem pro próximo ponto, que é essa correntinha aqui. Vem pro próximo, inseriu, pegando sempre os dois, o elo. Tô tentando esconder esse fiozinho. Traz o fio pra frente. De novo, tira a agulha. Vem de trás pra frente. De trás pra frente, passa a alcinha por dentro dele e faz uma correntinha, tá? Ajeita o ponto para a parte metalizada ficar pra frente. E vamos seguindo todo o trabalho dessa forma.
Claro que com a agulha de 2 pontos é mais fácil, de 2 pontas é mais fácil, mais rápido, né? Mas dá para fazer com a outra agulha também. Um trabalho mais minucioso, mais lento, mas dá para fazer também, tá? Correntinha, nunca esqueça da correntinha, certo? Não se preocupa com o fio agora, depois a gente ajeita algum ladinho que ficou. Depois a gente vai ajeitando ele, se ficar alguma rebarba, mostrando o outro lado do fio. Mas o que eu faço? Eu sempre deixo essa parte aqui pra cima, abraço com a agulha, tá vendo? E trago ele dessa forma, sem retorcer o fio. E aí, ele já fica com essa parte metalizada pra frente, tá? Essa parte aqui da correntinha, é inevitável aparecer a cor da malha, tá? Então, se a gente ficar ligada nisso, o trabalho não rende. Vai fazer isso por toda essa carreira, tá? Inclusive, na próxima carreira, a gente vai cobrir essa correntinha, então ela não vai ficar aparecendo. Então, nós vamos fazer isso aqui até o final dessa carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, e esse daqui é o primeiro que a gente fez o ponto inicial. Eu vou fazer um ponto no mesmo lugar. Peguei uma outra agulha aqui, que é pra vocês verem que ela não tem 2 pontas, então não ter desculpas, tá? E aí, eu tô aqui com a minha correntinha. Então, esse aqui foi o meu último ponto de base. Esse daqui foi o meu primeiro. Eu vou inserir no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro ponto inicial. Vou trazer a laçada, tiro os dois, venho de trás pra frente e passo por dentro dessa alcinha, tá? Não faço correntinhas. Como que a gente vai fechar essa carreira? Eu não faço correntinha aqui nesse último ponto. Nunca vou fazer, tá? Então, vou tirar aqui a minha agulha. Vou vir aqui nesse primeiro ponto que ele ficou aqui bem escondido. Vou inserir minha agulha aqui nele. Tá? Que ele está simulando uma correntinha. E aí, eu vou passar essa alcinha que tá solta aqui lá para trás. Peraí que eu deixei ela curta. Pera. Deixei ela curtinha demais, tá? Mas deu certo, ó. Passei. Vou fazer uma correntinha aqui agora, pra fechar esse ponto. Ok? Pronto, fiz a correntinha, fechei a primeira carreira. É assim que a gente vai fechar todas as primeiras carreiras, ok? Vamos agora para a segunda carreira, repetindo o mesmo padrão. Aqui agora eu vou fazer os próximos pontos. Os próximos pontos vai ser entre um e outro, tá? Ele vai ficar aqui no meio. Então, essa daqui é a minha laçada inicial, tá? Esse daqui é o ponto inicial, que quando a gente voltar a carreira, nós vamos trabalhar aqui nele. Mas agora, nós vamos vir para o próximo, tá? Então, a gente não inicia aqui. A gente pula um ponto palito, vem aqui no meio, entre um e outro, insere a agulha, tá? Vai sair aqui no meio, tem 2 perninhas do ponto aqui, ó. E a gente vai sair no meio dessas 2 perninhas, tá? Tá vendo? Todo ponto aqui vai ter 2 perninhas. Nós vamos sair no meio dessas 2 perninhas. Vamos trazer o fio pra frente. Da altura. Tira, volta de trás pra frente, pega a alcinha solta. Passa por dentro e faz a correntinha, certo? Percebeu que aquela primeira alcinha que a gente fez, ela vai ficar aqui escondidinha, tá vendo? Então, se você quiser, você pode colocar um marcador.
pode colocar um marcador ou um alfinete, qualquer coisa para você saber que aqui, ó, tá? É o início do trabalho. Então, nós vamos finalizar daquele mesmo jeito aqui, certo? E aí, é só dando sequência, gente. Todo o nosso trabalho vai ser feito dessa forma, repetindo esse mesmo padrão, tá? Repetindo esse mesmo padrão de fechamento de carreira. Esse fechamento de carreira é super importante para que todos os seus pontos fiquem parecidos, tá? Para que eles não fiquem diferentes, para que não dê diferença aqui no fechamento da carreira. Então, lembre-se, no seu último ponto, você vai fechar a carreira aqui, tá? Sem fazer correntinhas. Qualquer coisa é só voltar o vídeo e ver o fechamento de carreira novamente. Eu vou seguir fazendo o padrão aqui até ela chegar no tamanho, na altura que eu quero. Já tô aqui com a base de mais ou menos 13 centímetros, tá? Cresci todo naquele padrão. E agora eu vim aqui fechar a carreira com vocês pra gente reforçar a importância do fechamento da carreira, tá? A importância de fechar a carreira bem fechadinha para que a bolsa ela fique com o acabamento todo por igual, que é um ponto que dá para perceber se você fizer um acabamento diferente, né? Se você não souber finalizar aqui a carreira. Então, vamos repetir. Eu tenho aqui os dois últimos pontos da carreira anterior, que é onde nós vamos fazer a nossa próxima carreira. Então, aqui eu tenho 1, 2, é os meus dois últimos pontos. Esses dois últimos pontos aqui é super importante para fechar a nossa carreira. Então, eu vou inserir aqui a agulha no penúltimo. Vamos sair aqui no meio, entre as duas perninhas do ponto, tá vendo? Estamos saindo aqui no meio, entre as duas perninhas. Vou trazer o fio para frente e vou passar por dentro. Vou fazer a correntinha, só que essa correntinha, que é aqui a última correntinha dessa carreira, eu vou deixar ela bem grande. Então, eu vou folgar aqui, tá? Folguei essa correntinha, vou vir aqui no último ponto da carreira anterior, tá? Aqui tá o meu primeiro ponto dessa carreira. E aqui é o meu último ponto, certo? Vou inserir aqui, ó, em cima do ponto, igual os outros. E aí, quando sair aqui, eu vou pegar essa perninha aqui, tá? Vou passar assim por dentro, pra não ficar cicatriz. Se você perceber, eu vim fazendo os testes e lá dentro tem cicatriz. Por quê? Tem uma cicatriz que tá pro lado da esquerda e essa pro lado direito. E aqui eu cheguei num ponto que não fica cicatriz, tá? Então, assim que você inserir a agulha, ela vai sair aqui fora, tá? Então, você vai fazer isso assim. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar a perninha do ponto por cima da agulha, que é para ela sair entre os dois pontos, igual os outros pontos. Fez isso, é só trazer o fio, tá? Lembrando que a última corrente, ela tá folgadinha, tá vendo? Porque nós vamos precisar dela aqui. Então, a gente traz a laçada, tá? Trouxe, vamos passar por dentro do ponto, e tá vendo que ela ficou grandona? Tá? Por quê? Porque nós vamos utilizar ela aqui para finalizar a carreira. Então, ela precisa ter um tamanho bacana. Se você deixar ela muito curta, você não vai conseguir finalizar, tá? E aqui, que é o nosso primeiro ponto, nós vamos inserir a agulha naquela alcinha e vamos levar essa laçada lá para dentro.
Tá vendo? Levei, vou fazer uma correntinha e pronto, certo? Aí eu tiro o marcador e tá finalizado a minha carreira, certo? Vou iniciar a próxima carreira e aqui vai ficar o meu marcador, tá? Então, eu venho aqui no próximo ponto, eu não começo no ponto que eu fiz a correntinha. Eu venho no próximo, vou inserir a agulha, saindo no meio, trago o fio pra frente e aqui eu vou colocar o marcador, tá vendo? Nessa alcinha aqui eu vou colocar o marcador, vai formar a alcinha agora, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar o marcador. Passei por dentro, faço a correntinha e coloco o marcador aqui para saber que é aqui que finaliza a minha carreira. E aí, é só continuar. Fez a correntinha e continua fazendo o ponto palito normal. Fechar a carreira bem fechadinha, finalizar a carreira e iniciar uma nova carreira é essencial para sua bolsa ficar bonita, tá? Senão ela vai ficar... Os pontos aqui da finalização vai ficar diferente dos outros, vai dar diferença. Vou seguir fazendo aqui até ela chegar no tamanho do celular, que ainda não chegou, faltam uns 3 dedinhos, uns 2, 3 dedos. E tá ficando bem bonitinha a nossa peça, ó. Voltei com a bolsa na altura que eu quero, vou tirar as medidas pra vocês. Ela ficou aqui na altura de 16 centímetros, uma altura aí básica para um celular comum, pro tamanho do meu. Sobrou um pouquinho de fio aqui, então dá para subir mais 2, 3 carreiras, se você quiser, tá? Mas pro tamanho do meu celular, tá um tamanho muito bom. Se acontecer de algum deles ficarem assim, mostrando mostarda, você pode ajeitar depois da bolsa pronta, tá? Então, você pode pegar uma agulha e ir ajeitando o ponto que tá, né, mostrando ao outro lado do fio. Por exemplo, esse aqui, ó. Eu posso inserir a agulha assim, ó. Ajeitar ele pra dentro, esconder ele, tá? Então, é um trabalho aí mais delicado que você vai fazer depois da bolsa pronta. Só não pode ficar mesmo todo o lado mostarda pra frente e o dourado pra dentro, tá? Então, assim ficou a nossa peça. Aqui agora a gente vai fazer a aba, a tampa da bolsa. Para facilitar a sua vida, você pode usar esse tipo de aba, que aí é só você encaixar aqui, tá? Essa tem um tamanho legal, daria certo. Tem uma marrom aqui para vocês verem como fica. Se eu fosse usar, usaria a bege. Mas no meu caso, vou tirar a medida para vocês verem, se vocês têm alguma. 12 por 15. 15,5, tá? E aí, dá assim, ó, você vai crochetar ela, né? E vai cobrir dessa forma. Então, dá certo esse tipo de aba, porém, eu vou fazer a aba com o próprio fio. E aí, como não sobrou muito fio, e também caso a sua não sobre muito, eu vou dar a opção de vocês fazerem uma aba na diagonal. Assim, você não precisa utilizar tanto fio, certo? Então, vamos lá. Aqui onde eu finalizei a carreira, eu vou iniciar a minha aba, tá? Se você não quiser iniciar a sua carreira onde você finalizou, iniciar a sua aba onde você finalizou, por exemplo, se você não quiser iniciar ela aqui, se quiser iniciar ela aqui do outro lado, você corta o fio e inicia do outro lado. Mas eu vou iniciar por aqui mesmo. Então, aqui eu já fechei a minha carreira, fiz a correntinha, vou vir no próximo ponto e vou fazer 3 carreiras desse ponto. Carreira de vai e vem normal. Então, esta carreira eu estou indo, né? Essa carreira eu estou indo, a próxima eu vou voltar e a próxima eu vou
voltar novamente, tá? Então, eu vou fazer 3 carreiras do ponto normal, um em cima do outro, sem diminuição. A partir da terceira carreira, eu vou fazer diminuições. Então, aqui dessa extremidade até essa vai ser a minha aba. Terminei a primeira carreira, fiz uma correntinha, vou voltar aqui no ponto anterior, para fazer o ponto palito, só que voltando, tá? Então, aqui eu vou precisar retirar a agulha, inserir no ponto, pegar a laçadinha aqui e passar por dentro. Último ponto, fiz uma correntinha e aqui tá o primeiro ponto que eu iniciei o trabalho. Eu vou fazer o meu último ponto em cima dele, tá? É super importante que nessas 3 carreiras a gente faça um ponto em cima do outro, porque não está tendo diminuição, tá? Então, fiz a correntinha, venho aqui, ó, no último ponto, tá? Que foi o primeiro da carreira anterior e vou inserir aqui na alcinha. Tá vendo? Inserir, vou trazer o fio pra frente, passo a laçada aqui dentro, faço a correntinha e dou início à nova carreira, tá? Então, esse ponto aqui é super importante você fazer enquanto não estiver fazendo diminuições. E aí, eu sigo para a próxima carreira, que é mais fácil. No caso dessa agulha, né, que é só arrastar. Então, essa já é a minha terceira carreira, tá? Fiz a primeira, fui, voltei, e agora eu tô voltando de novo. Então, essa é a terceira carreira. A nossa próxima carreira já vamos fazer uma diminuição, tá? Então, essas 3 carreiras que não tem diminuição, é como se fosse aqui o tampo da bolsa, certo? Ela é o tampo aqui da bolsa. As próximas que vão ser à frente da bolsa, aí já vai ser com diminuições. Chegando aqui, o último ponto, a gente afasta e faz o último ponto. Faz a correntinha e vamos voltar aqui para fazer a diminuição. Eu vou escolher fazer a diminuição desse lado, porque eu quero que ela vá diminuindo dessa forma aqui. Se você quiser do lado contrário, diminuindo dessa forma, você inicia a diminuição aqui, tá? Então, você vai fazer a diminuição do lado que você quer que ela vá diminuindo. Eu quero que ela diminua desse lado. Então, eu vou diminuindo, diminuindo, tá? E o botãozinho vai ser aqui. Então, vou voltar aqui, ó, e cada ponto eu vou eliminar um ponto. Para cada carreira, eu vou eliminar um ponto. Nessa carreira, eu não vou fazer esse ponto. Na próxima carreira, eu não vou fazer nesse ponto. Lembra que aqui nas primeiras carreiras fizemos um ponto em cima de ponto, tá?
Fizemos ponto em cima de ponto. Nessa, nós não vamos fazer. Nós vamos eliminar esse último aqui. Então, para cada carreira, nós vamos esquecer um ponto. E dessa forma, a gente vai fazer as diminuições. Então, é só carreiras de vai e vem, eliminando o último ponto da carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu tenho esse ponto que eu já trabalhei, esse e o último. Então, eu vou trabalhar somente esse, e esse último eu não vou trabalhar, certo? Então, dessa forma vai funcionar as diminuições. Então, esse daqui vai ser o meu último ponto, tá? Eu faço ele, faço a correntinha e já sigo para a próxima carreira. Então, esse último ponto eu não trabalho, tá? Que seria feito aqui em cima desse. E aí, na próxima carreira, eu não vou trabalhar esse, certo? E assim por diante, tá? Assim, nós vamos fazendo a diminuição e vamos fazer a nossa aba aí. Então, eu vou seguir fazendo carreira de vai e vem, sempre eliminando o último ponto aqui, tá? Então, nessa carreira que eu estou indo, eu fiz ponto sobre ponto. Quando eu voltar, eu vou eliminar esse daqui. E aqui no finalzinho, eu vou finalizar sempre em cima desse, tá? Porque essa parte aqui, ela vai ser reta, tá? Então, esse daqui eu faço. Vou seguir e volto com as diminuições prontas, pra gente finalizar e colocar os acessórios na nossa peça. Assim fica a tampa da nossa aba. Aqui fui diminuindo e cheguei aqui nos meus 3 últimos pontos, tá? Então, o que que eu fiz? Para cada carreira, eu fui deixando de trabalhar o último ponto, certo? Então, fui fazendo essa diminuição, e aí, aqui eu deixei o último, e vou fazer essa última carreira aqui pra gente finalizar. Terminei o ponto, vou fazer uma correntinha. Aí, a gente ajeita o nosso ponto. E o último aqui, da lateral, que a gente sempre trabalhou, tá? Esse último ponto aqui, a gente não pula, a gente sempre finaliza o último ponto, certo? E aí, dessa forma, eu finalizo o trabalho, faço uma correntinha aqui e corto esse fio, finalizando esse trabalho. E vai ficar assim, ó, a nossa peça. Dá pra diminuir mais uma carreira? Dá pra diminuir. Se você quiser diminuir mais uma, eu acho que tá num tamanho bacana. Aqui nós vamos colocar um botão imantado, né? Então, ela vai ficar dessa forma, certo? E ela ficou bem espaçosa, gente. Eu queria que fosse bem menor,
Queria que fosse bem estreita e mesmo assim, mesmo fazendo uma base pequena, ela ficou muito grande, não era o tamanho que eu queria, né? Cabe um celular e cabe mais coisas, então eu queria uma que coubesse somente o celular. Mas ficou bacana desse tamanho também, porque fica aí com a opção de usar mais coisas, né? De colocar mais itens dentro da peça. Aqui agora a gente vai cortar o fio e vamos colocar os acessórios. Que vou usar aqui a agulha de linha transparente para costurar. E a costura é bem simples, gente. Você vai colocar o botão aonde você quer que ele fique e vai fazer uma costura, né? De vai e vem pra dentro e pra fora da bolsa. Eu vou costurar e já venho pra gente finalizar com os acessórios. Finalizei aqui a nossa peça. E olha só, linda, gente. Coloquei aqui uma etiqueta menor, que eu coloquei a grande e eu senti que não ficou bonito. Então, eu troquei pela menor. Coloquei também o botão imantado aqui na pontinha, costurado, bem simples, ó. E pega super bem. E olha só como ela ficou bufante. Como eu falei, dá uma inchada na peça, não sei o que acontece. Eu diminuí a quantidade de pontos da base. Eu fiz com 7, eu diminuí só um, né? Na verdade, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mesmo assim, ela ficou super grande, tá? Falando, coloquei aqui uma alça de corrente no dourado mesmo, com um mosquetão, tá? Minhas argolas ainda não chegaram, então eu coloquei o mosquetão mesmo direto na peça. Eu optaria por utilizar essas alcinhas que são mais fininhas, tá vendo? Como ela é uma bolsa pequena, a gente pode utilizar esse tipo de alça aqui. Mas a minha também acabou, eu só tenho dessa de elo maior, não é tão grande, mas eu colocaria uma fininha para ficar mais delicado ainda o trabalho. Quanto sobrou de fio, Nath? Eu desmanchei aquela base, né? Eu achei que ficou grande. E aí sobrou só isso aqui de fio mesmo, esse tiquinho, ó, cerca de bem pouquinho mesmo. Dava para fazer uma aba maior ou subir mais 2 ou 3 carreiras, caso o celular da pessoa for maior, caso ela queira fazer maior. Meu celular, ele é pequeno, então coube, tá? Tirar a medida para vocês. A peça aqui ficou com 16 centímetros, ó. De largura, ela ficou bem larga, eu não queria isso tudo, ficou com 12 centímetros, mais ou menos, de largura, ó. Tá? O fundo, ela ficou com 10, como eu queria, e 4, tá? 4, 4,5, certo? Aqui na aba eu fiz uma aba de mais ou menos 10 centímetros, eu poderia ter feito mais uma carreira aqui. Essa foi a nossa aula com o fio astro, espero que vocês tenham gostado. E é o que eu falei, preste bem atenção onde você finaliza a sua carreira. Porque tá vendo aqui que quando eu tava fazendo os testes, tem um lugar que dá pra ver uma cicatriz e outros não dá, justamente por causa disso. Porque eu fui mudando a forma de finalizar e eu observei que tava tendo essa cicatriz, tá? Quase não dá pra ver, mas a forma como você finaliza é super importante. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você vai fazer, vai experimentar o fio astro.